Esse trabalho é da Angélica Arechabala. É um trabalho que ela faz um desenho com as pessoas que não são modelos profissionais, são qualquer pessoa, na verdade. E ela pega lápis de cor e desenha as pessoas e vai se relacionando com essas pessoas que ela vai encontrando e convidando para serem desenhadas, né? Então a gente criou uma proposição aqui na instalação que a gente fez aqui, nessa exposição, que a ideia é justamente entrar em contato com o desenho da Angélica, da artista, através do desenho do espectador, né? Ou seja, as pessoas vêm aqui e olham para essas imagens que são pessoas que foram desenhadas e desenham as imagens com lápis de cor também. Então a proposição que a gente criou aqui para essa artista foi essa, assim. É interessante lembrar assim, que todas essas proposições elas foram trabalhadas diante da condição que essa casa teve, né? Que foi justamente não poder usar as paredes. E aí a gente criou essas situações. Então essa é uma delas, né? Já esse trabalho é um trabalho totalmente de chão. É um trabalho que chama Gavetas, da Erika Malzone. Da mesma artista que é o Escambo, que a gente gravou lá embaixo, que são espátulas, né, de pedreiros usadas, ou seja, ela foi colecionando diversas espátulas, foi pedindo para esses trabalhadores darem para ela, emprestarem, enfim, muitas dessas eles já nem usavam mais e ela foi colecionando, né? Então são trabalhos que são reunidos dessas memórias desses trabalhadores, né? Desses pedreiros. Ali, ó. Esse trabalho aqui é da Leda. É um trabalho, ele é assim, ó. É interessante, assim, é um trabalho que ela reuniu aqui diversas fotografias. Essas fotografias, a Leda escreveu algumas cartas, como falando das fotografias para o espectador. Então, por exemplo, eu vou ler uma das cartas que a Leda escreveu, né? Restos de materiais com os quais lidei ganham dimensões de alma, de arte, pois os vi e os eternizei no clique da câmera. Então ganham sentidos diante de mim para muito além das sombras, pois o que tenho são muitas. Então são fragmentos, né? Ó, que ela fala, nestas imagens tem tanto do que vivo e penso, é resto, é semente, uma mancha, fragmentos. Enfim, são cartas, né, para o espectador, e aí ela reuniu aqui as fotos, cada foto traz uma memória, um acontecimento, um momento de vida, são diversos fragmentos que ela vai reunindo e vai trazendo aí, né, esses momentos aí que ela se aproximou. Esse trabalho é da Fernanda Tricoli, chama Dos Outros que Eu Não Fui. É um trabalho que ela reuniu fotografias, né, que ela foi tirando, e frases que foram colecionadas também de mulheres que passaram por ela e que ela foi registrando assim algumas frases de todas essas mulheres
que eram diferentes delas, de outras realidades, e ela criou essa ocupação com esse trabalho. Então, por exemplo, né? Vamos ler aqui as frases. Ó, um medo terrível de conseguir me enganar. Essa outra. Nos conhecemos pouco, mas nos une uma espécie de confiança prévia e recíproca. Uma outra. Se dessemos conta, se tomássemos consciência do fato de que sempre olhamos apenas para nós mesmos no outro, que estamos sozinhos no deserto, enlouqueceríamos. Então são frases diversas de mulheres que passaram por ela e que ela reuniu nesse trabalho junto com a fotografia também. Esse trabalho aqui é do Israel Kislansky. Estudo para bacante. O trabalho do Israel, ele vem já faz vários anos que ele tem diversos cadernos que ele foi desenhando desse processo que ele nem sabia ainda o nome, né, que vieram a ser as bacantes. Então ele está nesse percurso e nesse processo de criação. Esse é um dos estudos, são 12 estudos sobre bacante, são imagens desmanchadas, né, enquanto processo, assim. Lá embaixo a gente pode até descer novamente só para aproveitar esse trabalho e concluir com o Israel, né, porque tem mais dois estudos para bacante e tem uma bacante, né, que está aqui fora, que tem um tamanho um pouco maior e que traz esse universo expressivo que fica nessa fronteira, né, de invisibilidades e de visibilidades, ou seja, desperta para o lugar aqui, né, meio que desmanchado, onde a figuração é desmanchada, né. Então aqui essa é a bacante, a gente pode ver esse processo do Israel, já está em bronze, né, essa modelagem que fica na fronteira, né, da figuração e da não figuração. Então, o processo desse artista e desse trabalho em particular diz respeito a isso tudo, né? Aqui tem o Israel Kislansky novamente, que é também o outro estudo para bacante. Aqui já está em bronze também, faz parte dessa série, né? Aqui também tem a concha, que o Israel chama a concha. É um trabalho que desperta também muito esse universo da abertura, o interno, né? É bem forte esse trabalho. Esse trabalho se chama Ânforas. É um trabalho que desperta muito esses corpos na ancestralidade. Você sabe que eu estava numa exposição da Cláudia Dujar e de repente eu me deparei com uma fotografia de um corpo, né, em que os seios de era uma Yanomami, era da tribo Yanomami. Era assim, os seios dessas esculturas, dessas bacantes, não é bacantes, dessas ânforas, né? Que é um trabalho que se chama ânforas. Enfim, e aí na hora eu falei assim, Israel, olha só, suas esculturas estão aqui. Então, mas é bem identificável. Não é incrível, né? Das fotos dos índios. Então tem a ver com esse processo também, de certa maneira, com essas invisibilidades, mas que acabam se manifestando como esculturas, né? E no bronze, no gesso, em materiais diversos, né? Esse trabalho, o trabalho da Fernanda Castanho, são desenhos e aquarelas de sonhos. A Fernanda foi trabalhando todo um universo onírico com essas imagens
a proposta, né, a proposição aqui dessa instalação é justamente para o espectador sentar e entrar em contato com esse universo onírico junto com o outro, ou seja, ter também um aspecto relacional aqui, né, na contemplação, ou seja, uma contemplação relacional, vamos pensar assim, porque tem outras pessoas que muitas vezes sentaram aqui e trocaram durante a apreciação do espaço aqui magético, e aí troca de lugar, enfim, é um pouco essa ideia, né? Cada universo desperta aí para esse mundo do som. Chama Tela sobre Tela, da Janette Kislansky. Esse trabalho ele veio diante de uma necessidade da artista se expressar num espaço que ela não tinha como poder pintar, assim, porque era um espaço que ela estava sem ateliê, o espaço dentro da casa dela, e aí ela é pintora e sempre trabalhou com grandes telas. Então, diante dessas questões mais limitadoras, assim, que ela foi se deparando nesse trabalho específico, ela começou a pegar as próprias telas e muitas vezes pintar outras, assim, menores, e recortar as telas, as cores. Então, ela, a partir dos recortes, ela ativou o processo de criação nela. Então ela foi recortando as telas e recolocando sobre outras telas, e aí trabalhando todo esse processo criativo. Então são diversas imagens, né, que ressurgiram aqui, assim, então tem maiores, menores, enfim. Aqui tem algumas, né? E aí essa proposição, ela tipo, as pessoas sentam aqui e a ideia, ela encaminhou pra gente vários recortes também, que ela não usou, para o espectador criar essa tela sobre tela e entrar em contato com o processo de criação dela. E a gente deixou aqui um e-mail para mandar para a artista, com as imagens que foram se constituindo aqui durante a exposição. Ele é um trabalho autobiográfico da Fernanda Trícoli. É um trabalho que surgiu aí como processo de criação da artista é dela, da Fernanda Trícoli. E aí ela também criou um objeto, né, com essas imagens. Foi um trabalho que eu falo que é um ato performativo, que também ela fez diversas experimentações dela se fotografando, né, em vários cenários. É ela. E aí acabou se construindo como um objeto. É bem bonito o trabalho dela. Fala do Nani, velho. Ó, essa sala é do Sandro Miano. É um trabalho, ele é muito múltiplo, eu diria. Ele tem vários aspectos expressivos, várias proposições, por exemplo essa, que esses post-its revelam, né, a mesa de trabalho dele. A mesa de trabalho dele é essa, uma das mesas de trabalho dele. E esses papeizinhos, esses post-its, eles são essas, digamos, essas coisas que perpassam por ele e vão sendo colecionadas, vão sendo coladas, assim, como 1 milhão de situações que vai se somando e que vai ficando enquanto outras vão ressurgindo. Então ele acabou se expressando, eu diria que é um trabalho autobiográfico, esta cena aqui, tá?
Esses outros são vestígios. Por exemplo, são vestígios, por quê? Porque são bases de trabalhos de artesãos. Por exemplo, essa daqui é a base de uma sapateira que durante mais de um ano usou essa base para fazer sapatos. Então, o Sandro, ele foi enxergando nesses trabalhos, como esse, como o do serralheiro, como a como é que se chama? Do pedreiro. Tem diversos, né? Aquele trabalho, por exemplo, que é uma base de barco, uma torda, né? Que chama de barco, era usada no estaleiro para limpar os pincéis que eram usados nas pinturas do estaleiro. Então os funcionários acabavam usando esse pedaço aqui de fibra de vidro, né? E aí eles iam utilizando durante anos e anos e anos e anos, e foi se constituindo essa pintura do jeito que está aí. Assim como aqui a mesma coisa. Era a base de um trabalho que foi se constituindo como apoio na serralheria. Aqui, base de um trabalho que foi, eram lenhas que eram cortadas. Isso aqui também permanecia enquanto base desse lenhador, sabe? E aí, todos esses objetos, o Sandro ele foi reconhecendo e foi também selecionando e valorizando, né, como imagens imagens de um trabalho que também não é visto, valorizado, inclusive pelo próprio trabalhador, né? Porque são processos que são lixo, né? São processos que não são colocados como obras. Só que no olhar do artista, ele começou a enxergar isso como obra, porque são anos de trabalho. Então, aqui reunidos tem muitas memórias, sabe? Olha essa madeira aqui. Esse trabalho era usado para cortar azulejos. Então, aqui diversos azulejos foram cortados para depois esses azulejos irem para a construção de uma casa, por exemplo. Então, são muitos riscos, sulcos, memórias, né, de trabalho. Esse daqui, ó, esse trabalho é uma placa de mica. Ele foi feito em parceria com um artista, um outro artista, junto com um artesão. Curiosamente, ambos se chamam Alexandre. Um é o Alejandrão e o outro é o Ale. Ambos são Alexandres. E aí, esse artista, ele dava os objetos que ele precisava criar em vidro, né? Em vidro. Não é vidro, em neon. Ele trabalha com instalações em neon, esse artista. E o artesão, que em parceria com esse artista, usava essa placa durante mais ou menos uns 10 anos e apoiava para poder cortar esses neons, para poder, primeiramente, construir o projeto, né, e depois trabalhar numa escala maior. Então, todos os projetos iniciais eram feitos por essa placa. E quando
ele foi abordado também para saber, essa placa você pode nos emprestar para poder ser colocada também na exposição, né? Porque todos esses trabalhos são desses artesãos, artistas, né? Assim, ele também concedeu, assim, e aí aqui também mostra diversos vestígios ao longo desse percurso todo. Então é isso, e aí aqui também trabalha, ele tem 2 vídeos, são 2 processos de trabalhos que ele fez, que é o outono e esse carretel, que também é uma outra vertente do samba. Bom, basicamente é isso.